Já parou para pensar que umas diferenças bem pequenas no nosso código genético, tipo, às vezes só uma letra química, um nucleotídeo, podem fazer uma diferença enorme? Ou, como a gente vai ver hoje, podem ser usadas como ferramentas superpoderosas na ciência, né? Especialmente no melhoramento de plantas, que é o foco do material que a gente tem aqui. Hoje, nossa análise é sobre os marcadores SNP, os polimorfismos de nucleotídeo único. O material vem de um curso de biotecnologia aplicada, tá? São os trechos de aula em PDF e a transcrição de uma palestra, ambas do Guilherme da Silva Pereira. A missão aqui é sacar o que são esses SNPs, como o pessoal da ciência descobre eles e, principalmente, como as tecnologias mais novas, tipo o sequenciamento de nova geração, mudaram tudo na hora de analisar isso em monte. Ok, vamos desvendar isso aí. A análise de marcador molecular se baseia em achar variações no DNA. Essas variações são resultado de mutações que vão acumulando com o tempo. Os SNPs, que são essas trocas de uma letra só, e também as pequenas inserções ou deleções, os indels, são as variações mais comuns que a gente acha no genoma, e viraram ferramentas assim essenciais para quase tudo em genética hoje em dia. Certo. Então, só para alinhar todo mundo, um SNP é tipo achar uma palavra escrita de dois jeitos diferentes em cópias do mesmo livro, é isso? No genoma seria um lugar onde um indivíduo pode ter, sei lá, um A e outro tem um G. E os indels seriam como se uma palavrinha fosse adicionada ou apagada ali naquele ponto. Exatamente. E uma coisa super importante que faz os SNP serem tão úteis é que a maioria é codominante. Isso quer dizer que, olhando para o SNP, a gente consegue diferenciar certinho os 3 tipos possíveis num organismo diploide, que tem 2 cópias de cada cromossomo, como a gente. Aquele que herdou a versão A dos 2 pais, o AA, o que herdou G dos 2 GG, e o que herdou um de cada, AG, que é o heterozigoto. E por que essa diferença é tão importante assim? Pensa comigo. É como saber não só se alguém prefere maçã ou laranja, mas se a pessoa tem 2 maçãs, 2 laranjas ou uma de cada fruta. Essa informação completa da genética da pessoa naquele ponto é crucial para estudar herança, para mapear quais genes afetam características complexas ou para programas de melhoramento genético, né? Você sabe exatamente o que está passando para a próxima geração. Entendi, faz sentido. Mas, bom, antes de usar esses marcadores, primeiro tem que achar eles, né? O genoma é gigante. Como é que os cientistas acham esses pontos de variação? Aqui a coisa fica bem interessante. O primeiro passo histórico, e que ainda é a base, é sequenciar o DNA, ler a ordem das letrinhas químicas, né? E aí a gente vê uma evolução tecnológica, nossa, brutal. O método de Sanger, a primeira geração, ele foi a base de tudo. Usava uns nucleotídeos modificados que paravam a cópia do DNA e tinham cores diferentes. Aí separando os pedaços por tamanho, nos tubinhos bem finos, por eletroforese capilar, a ordem das cores mostrava a sequência. Ele dava leituras longas, sabe? Umas 700 a 1000 bases. Ótimo para montar o quebra-cabeça do genoma pela primeira vez. Mas tinha seus problemas, imagino, né? Principalmente custo e escala. Era caro e demorava muito para sequenciar vários indivíduos ou genomas inteiros. Aí veio a revolução do sequenciamento de nova geração, ou NGS. Tecnologias como a da Illumina, por exemplo. A grande sacada foi fazer milhões de reações de sequenciamento ao mesmo tempo, assim, em paralelo, numa superfície minúscula, tipo um chip. A cada passo, uma letra fluorescente adicionada. Aí tira uma foto para ver a cor em cada pontinho e repete o processo. E qual foi o impacto disso na prática? Olha, uma queda absurda no custo por letra sequenciada e um aumento exponencial na quantidade de dados. Mesmo que as leituras do NGS sejam mais curtinhas que as do Sanger, tipo 80 a 150 bases, a capacidade de gerar bilhões de leituras em poucos dias, isso democratizou o acesso à informação do genoma. Foi isso que abriu a porta para a gente analisar variações como os SNPs em populações inteiras, sabe? Ok. Então temos a descoberta, achar os SNPs sequenciando alguns indivíduos.
Mas depois, o foco muda para genotipagem, né? Que seria verificar, aí sim, em muitos indivíduos, quais variantes de SNPs que a gente já conhece eles têm. Certo. Precisamente. Descobrir é achar a variação nova. Genotipagem é checar o estado dessa variação AA, AG ou GG, por exemplo, numa amostra grande de indivíduos. E para genotipagem, tem abordagens que dependem de já conhecer o SNP e não usam a NGS diretamente, e tem as mais recentes que são baseadas em NGS. Vamos começar pelas que não são NGS. O material fala de espectrometria de massa e chip arrays. Como é que funcionam? As duas partem do princípio que a gente já sabe a sequência ali em volta do SNP que interessa. A espectrometria de massa, ela explora o fato de que as 4 letras do DNA, A, T, C, G, têm massas moleculares um pouquinho diferentes. A técnica consegue pesar pedacinhos de DNA que contém o SNP e, pela diferença de massa, ela deduz qual letra está ali. O interessante aqui é a quantificação. Como a intensidade do sinal no espectrômetro é proporcional à quantidade de cada versão do SNP, essa técnica consegue estimar a dosagem alélica. Isso é super importante em organismos poliploides, aqueles com vários conjuntos de cromossomos, como batata, que é 4x, ou cana-de-açúcar, que pode ser 8x, 10x, até 12x. Imagina um saco com bolas de 2 cores, A e G. Num poliploide, você pode ter várias proporções, né? Todas A, maioria A, meio, etc. A espectrometria de massa consegue, pelos sinais, agrupar indivíduos com dosagens parecidas. Nos gráficos que eles mostram, a gente vê umas nuvens de pontos, sabe? Cada nuvem representa um grupo com uma combinação específica de alelos. A, por aí vai. E os chip arrays, os microarranjos? Esses parecem funcionar de um jeito bem diferente. O princípio aí é a hibridização. A tendência é que fitas de DNA complementares tendem a se grudar. Pequenas sequências de DNA sintético, as sondas, são feitas para cada versão do SNP e fixadas em milhares de pontos num chip. Aí o DNA do indivíduo é picotado, marcado com fluorescência e jogado no chip. Onde o DNA do indivíduo encaixa direitinho com a sonda, o sinal fluorescente acende. A intensidade desse sinal indica qual alelo está presente. E também funciona para esses poliploides complexos. Sim, funciona de um jeito parecido com a espectrometria. A intensidade relativa dos sinais para as sondas das diferentes versões do SNP também permite estimar a dosagem alélica. Os gráficos gerados são até parecidos, com aqueles clusters, as nuvens de pontos indicando as dosagens diferentes. Essas tecnologias de array são bem conhecidas pela alta precisão para os SNPs que estão ali no chip, claro. Tem também outros métodos mais focados, geralmente baseados em PCR e fluorescência, como CASP e Taqman. São usados quando você precisa genotipar só alguns SNPs específicos, mas com muita precisão em muitas amostras. Entendi. Então essas técnicas são ótimas para SNPs que a gente já conhece, já validou. Mas e se a gente quisesse descobrir e genotipar milhares de SNPs de uma vez só, de forma mais barata, talvez até em espécies que nem têm um genoma de referência tão bom assim? Foi aí que o GBS, o Genotyping by Sequencing, realmente mudou o jogo, sabe? Ele usou o poder do NGS de um jeito muito esperto. O GBS foi uma sacada brilhante, porque combinou umas ideias-chave de forma muito eficiente. O verdadeiro salto aqui, o que mudou tudo mesmo, foi a capacidade de analisar não só muitos marcadores, mas em centenas de indivíduos de uma só vez. E isso a um custo que antes, nossa, era impensável. Isso abriu as portas para estudos populacionais e de seleção genômica numa escala totalmente nova. E como ele consegue ser tão eficiente no custo? Primeiro, por causa da representação reduzida. Em vez de sequenciar o genoma inteiro de cada um, o GBS usa enzimas de restrição, as tesouras moleculares, para cortar o DNA em pontos específicos. Depois, ele sequencia só as regiões pequenas em volta desses cortes. É como se, em vez de ler um livro inteiro, você lesse só a primeira frase de cada página.
Você não tem a história completa, mas consegue uma amostra representativa do conteúdo, talvez 1% do genoma. Isso já é suficiente para achar milhares de SNPs espalhados e o custo de sequenciamento cai muito. E como ele analisa centenas de amostras juntas? Isso parece mágica. É a mágica da multiplexação com códigos de barras, os barcodes. Antes de misturar o DNA de todo mundo, um pedacinho de DNA único, tipo um CEP molecular, é ligado aos fragmentos de cada amostra. Depois, mistura tudo e sequencia junto, na mesma corrida do NGS. Aí, na análise dos dados, um programa de computador lê o CEP no começo de cada sequência e separa as leituras, mandando cada uma de volta para o indivíduo certo. Isso permite colocar 96, 384 ou até mais amostras de uma vez só no sequenciador, diluindo os custos pra caramba. E o terceiro ponto fundamental é que os programas de bioinformática feitos para GBS, como o Tássio-DBS, fazem todo o trabalho pesado de uma vez só. Eles separam as leituras por indivíduo usando os barcodes, alinham essas leituras curtinhas a um genoma de referência, se tiver um, aí eles identificam onde estão os SNPs e, o mais importante, determinam o genótipo de cada indivíduo para cada SNP que ele achou. Ou seja, ele combina a descoberta de SNPs novos com a genotipagem de todos eles em todas as amostras num fluxo de trabalho só. Fascinante. Vamos ver isso na prática. Como é que o GBS funciona em organismos mais simples, tipo os diploides? Em diploides, como aquela batata doce selvagem, a Hipomeia trifida, que está citada lá nas fontes, a análise é relativamente direta. O programa conta quantas leituras de sequenciamento, quantos reads, apoiam cada versão do SNP, digamos, A ou G, em cada indivíduo. Se um indivíduo tem um monte de leituras A e quase nenhuma G, ele é chamado de homozigoto AA, o contrário, GG. Se ele tem uma mistura de leituras A e G, aí é heterozigoto AG. No exemplo do estudo com a I trifida, eles conseguiram quase 2.000 marcadores SNP confiáveis em quase 200 indivíduos. E os gráficos mostram bem claro 3 nuvens de pontos separadas que correspondem aos genótipos A, A, GG e GG baseado nessa contagem de leituras. Ok, parece funcionar bem para diploides. Mas e os poliploides, que são tão comuns e importantes em plantas cultivadas, né? Batata doce, 6x, cana, até 12x, alface, 4x. Aí a coisa complica, imagino. Complica, e complica bastante. Porque eles não têm só 2 cópias de cada cromossomo, mas 4, 6, 8 ou mais. Então, não basta saber se o alelo A está lá ou não. A gente precisa saber quantas cópias do alelo A e quantas do alelo G, por exemplo, aquele indivíduo tem. É a tal da dosagem alélica. Para quem faz melhoramento, saber se uma planta de batata hexaploide é AAAAA, AAAAG ou AAAGG para um gene de interesse faz toda a diferença do mundo. E o GBS consegue estimar essa dosagem? Como ele faz isso? Ele tenta, sim. Ele usa a informação quantitativa das contagens de leitura. A lógica é que a proporção de leituras para cada alelo deve refletir a proporção de cópias daquele alelo no genoma do indivíduo, certo? Se não é SNP AG de um hexaploide 6x, mais ou menos 56 das leituras são A e 16 são G, o programa deduz que o genótipo mais provável é AAAAG, dosagem 5:1. Se for perto de meio a meio, poderia ser AAAGG, dosagem 3:3. Isso soa complexo e talvez não tão certeiro quanto a chamada em diploides, né? Exatamente, precisa de uma boa profundidade de sequenciamento, quer dizer, muitas leituras para cada SNP, para ter confiança na proporção que você está vendo, e quanto maior a ploidia, quantas mais cópias tiver, mais difícil fica distinguir dosagens vizinhas. Por exemplo, diferenciar AAAAG de AAAAG no hexaploide é mais fácil do que diferenciar, sei lá, AAAAAG de AAAAAG num decaploide.
No exemplo da batata doce, hexaploide, eles conseguiram milhares de marcadores com dosagem estimada, mas a precisão pode variar um pouco. Em cana-de-açúcar, com ploidias ainda maiores e mais complexas, o desafio é enorme, exige métodos de bioinformática cada vez mais sofisticados e validação cuidadosa. Mas mesmo com essas dificuldades, o GBS trouxe uma quantidade de informação genômica para essas espécies que a gente nunca teve antes. Imagino que para quem trabalha com melhoramento dessas culturas, mesmo uma estimativa de dosagem já seja, nossa, um avanço gigantesco. Sem dúvida alguma, antes do GBS e de tecnologias parecidas, era muito, muito difícil conseguir marcadores em número suficiente e com informação de dosagem nesses poliploides complexos. O GBS, mesmo com as limitações dele, foi um divisor de águas com certeza. E o GBS acabou inspirando outras abordagens de genotipagem por sequenciamento também, né? Sim, surgiram várias técnicas que usam princípios parecidos ou então complementares. O RED-seq e o DDR-AD-seq também usam enzima de restrição para amostrar o genoma, às vezes com umas estratégias um pouco diferentes para selecionar os fragmentos. São alternativas bem populares, especialmente para organismos que não têm um genoma de referência tão bom. Outra linha são os métodos de captura ou enriquecimento, como o SureSelect GBS ou Capture-seq. Aqui, em vez de depender só dos cortes das enzimas, o pessoal usa iscas moleculares, probes de DNA ou RNA, que são desenhadas para pescar só regiões específicas do genoma que interessam. Por exemplo, todos os genes conhecidos ou regiões que a gente sabe que estão associadas a certas doenças ou características agronômicas. Qual a vantagem disso? Parece mais direcionado, né? A vantagem é focar o poder do sequenciamento onde ele é mais necessário. Se você só está interessado nos genes, não precisa gastar dinheiro sequenciando aquelas vastas regiões que não codificam nada. Isso permite ter uma cobertura, uma profundidade de leitura muito maior nas regiões-alvo. E isso aumenta a precisão da genotipagem e da estimativa de dosagem, se for o caso. O exemplo lá na batata tetraploide mostrou que os resultados do SureSelect, que é um método de captura, bateram muito bem com os do CASP, que é um método focado e preciso. E isso validou a abordagem, né? Entendi. E tem mais alguma evolução nessa área? O material menciona alguma coisa sobre haplótipos ou MNPs? Ah, sim. Essa é uma maneira bem inteligente de tirar ainda mais informação daquelas leituras curtas do NGS. A ideia é olhar para vários SNPs que estão muito, muito próximos uns dos outros no DNA. Tão próximos que muitas vezes eles caem dentro da mesma leitura de sequenciamento. Em vez de tratar cada SNP vizinho como um marcador separado, que geralmente só tem duas versões, tipo A ou T, você analisa a combinação deles naquela leitura como uma unidade só, um haplótipo. Poderia dar um exemplo para ficar mais claro? Claro. Imagina 3 SNP seguidos. O indivíduo pode ter a sequência ATC num cromossomo e AGT no outro cromossomo. Outro indivíduo pode ter ATT e ATC. Em vez de ter 3 marcadores bialélicos separados AT, GT, CT, você passa a ter um único marcador multialélico com as variantes ATC, AGT, ATT. O número de variantes possíveis aumenta muito. E qual a vantagem disso? Para que serve? Aumenta drasticamente o conteúdo de informação de cada marcador. Fica mais parecido com os antigos marcadores microsatélite, sabe? Eles eram naturalmente multialélicos e muito informativos, mas eram mais difíceis de analisar em larga escala. Se a gente conectar isso ao quadro geral, haplótipos baseados em SNPs podem ser muito mais poderosos para estudos de associação para achar genes ligados a características, para a seleção genômica para prever o valor genético de um indivíduo e até para identificar variedades ou linhagens com mais precisão. É tirar mais valor dos mesmos dados de sequenciamento que você já gerou. Uau, que jornada! Começamos com a ideia simples de uma letra diferente no DNA e chegamos nessas tecnologias, incrivelmente poderosas, como o GBS e os derivados dele, que permitem mapear e analisar milhares dessas variações em centenas de indivíduos ao mesmo tempo,
mesmo em organismos super complexos geneticamente, como os poliploides. Então, o que tudo isso significa na prática? Fica claro o impacto gigantesco no melhoramento de plantas, né? Acelerando a seleção de variedades mais produtivas, ou mais resistentes, ou mais nutritivas. Exatamente. A capacidade de gerar e analisar essa montanha de dados genômicos a um custo cada vez menor transformou radicalmente a genética e o melhoramento nessas últimas décadas. Mas, talvez como um ponto final para a reflexão, essa capacidade sem precedentes de decifrar o código genético levanta questões importantes que vão além da ciência pura, né? Conforme fica mais fácil e barato obter informação genômica detalhada, não só de plantas, mas de animais, de humanos, que novas implicações sociais, éticas surgem sobre como esses dados, que são tão pessoais e potencialmente preditivos, podem ou deveriam ser usados. Isso levanta uma questão importante sobre os próximos capítulos dessa revolução tecnológica.